Claro, vou reescrever o artigo como um texto contínuo, dividido em três partes. Aqui está a primeira parte. No meio de um mundo constantemente remodelado por eventos globais, o conflito na Ucrânia continua a capturar nossa atenção, exigindo que ponderemos as complexidades da guerra e da paz. À medida que navegamos pelas múltiplas dimensões dessa luta em andamento, a data é 11 de fevereiro de 2025, e o campo de batalha está mais dinâmico do que nunca. Hoje mergulhamos profundamente nas linhas de frente em mudança, nas estratégias em jogo e nas vozes que moldam a narrativa. Então, vamos embarcar nessa jornada, começando com os avanços inesperados em Kharkiv. O progresso do exército russo em Kharkiv é nada menos que surpreendente, marcando uma mudança significativa no conflito em andamento. Este avanço se estende até Donetsk, onde a cidade de Deni foi, segundo relatos, capturada pelas forças russas. Durante meses, Deni permaneceu como um bastião defensivo crucial para as forças ucranianas, um testemunho de resiliência em meio ao caos. Os russos, após garantir vitórias em batalhas anteriores, agora avançam, visando levar a linha de contato até Uli e, eventualmente, mover-se em direção a Andrica de uma nova direção. É uma dança estratégica, com cada lado competindo por domínio sobre esses territórios críticos. A entrada dos russos em Andrica pelo norte e nordeste é uma manobra calculada, mas seus avanços a leste enfrentaram resistência significativa, estagnando em Dene. Como a última cidade sob controle ucraniano antes de Ulak, a captura de Dene não apenas significa uma vitória tática para a Rússia, mas também uma mudança na narrativa mais ampla da guerra. As posições ao redor desta área, sob controle ucraniano, agora estão sendo comprimidas de três direções. O avanço gradual dos russos nos últimos dias sugere uma abordagem calculada e metódica, visando consolidar seu domínio sobre esta região pivotal. No entanto, a situação em Kharkiv apresenta outra dimensão de intriga. O exército ucraniano está enfrentando desafios a oeste do rio Oskil. A travessia russa em Edorna, que tem se expandido constantemente, marca uma nova fase de conquistas territoriais. Relatos de fontes russas e ucranianas indicam uma falta de resistência substancial, levantando questões sobre as decisões estratégicas sendo tomadas no terreno. A ausência de evidências visuais, como imagens de combate ou cerimônias de hasteamento de bandeira, adiciona um ar de mistério. Será que as forças ucranianas estão deliberadamente retendo sua resposta? Ou a falta de imagens é consequência de avanços rápidos russos? As histórias emergentes da região sugerem uma tapeçaria complexa de jogadas estratégicas, cada movimento cuidadosamente calculado para ganhar vantagem. Mais ao norte, perto da cidade de Topol, próximo à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, rumores de uma nova travessia russa surgiram. Este desenvolvimento inesperado introduz uma nova camada de complexidade ao conflito. À medida que os russos potencialmente combinam ataques fronteiriços com assaltos a partir dessa nova travessia, as implicações para a região são profundas. Isso marcará o início de outra mudança territorial significativa. Ou as forças ucranianas conseguirão organizar um contra-ataque para repelir os avanços russos? Claro, aqui está a segunda parte. Enquanto as batalhas continuam, outra faceta do conflito se desenrola na forma de insights estratégicos e declarações de líderes mundiais. O Deep State UA, uma fonte ucraniana, divulgou dados indicando uma diminuição no número de assaltos e ataques por forças russas nos últimos 4 meses. Essa queda pode sugerir um potencial esgotamento das capacidades ofensivas russas, uma hipótese também apoiada por fontes russas. No entanto, a ausência de batalhas em grande escala nos últimos meses também pode explicar essa redução. Com a conclusão de batalhas-chave como as de Velik Silka e Toretsk, a intensidade dos ataques naturalmente diminuiu. Essa calmaria oferece um momento de reflexão sobre as estratégias mais amplas em jogo, enquanto ambos os lados se reagrupam e reavaliam suas posições. No entanto, em meio às manobras estratégicas e cálculos militares, a voz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emerge com uma declaração que reverbera pelos corredores do poder. Em uma entrevista recente, Zelensky insinuou que se o acesso da Ucrânia à OTAN for negado, armas nucleares deveriam ser entregues à Ucrânia para garantir sua defesa.
Essa afirmação ousada levanta sobrancelhas e questiona o cálculo estratégico por trás de tal pedido. Embora a entrega de armas nucleares à Ucrânia pareça altamente improvável, as implicações da declaração de Zelensky são de longo alcance. A Rússia poderia aproveitar essas palavras como um pretexto para justificar suas ações, retratando a Ucrânia como uma potencial ameaça nuclear. Além disso, isso alimenta o ceticismo entre os países hesitantes em fornecer mais apoio à Ucrânia, vendo tais declarações como imprudentes. Ao nos aprofundarmos nesse labirinto de geopolítica, precisamos nos perguntar: o que motiva essas decisões e declarações? São movimentos calculados em um jogo de alto risco? Ou são clamores por atenção em um mundo onde cada palavra reverbera no palco global? As implicações das declarações de Zelensky são profundas, potencialmente influenciando a trajetória das negociações de paz e o cenário geopolítico mais amplo. Com cada desenvolvimento, nos encontramos questionando o caminho para a resolução deste conflito. Ao refletirmos sobre essas dinâmicas complexas, a pergunta persiste: o que está reservado para a Ucrânia, a Rússia e o mundo? Em face da incerteza, uma coisa permanece clara: as complexidades deste conflito exigem nossa atenção, instando-nos a buscar compreensão em um mundo onde cada decisão tem o potencial de remodelar o futuro. Ao concluirmos a exploração de hoje sobre o conflito ucraniano, convido você a ponderar essas questões e a se juntar a nós nessa jornada de descoberta. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas e atualizações sobre as histórias que moldam nosso mundo. Obrigado por assistir e, até a próxima vez, mantenha-se curioso e informado. Claro, aqui está a terceira parte. Os eventos que se desenrolam na Ucrânia são um lembrete vívido da imprevisibilidade da guerra, onde cada dia parece trazer um novo capítulo nesta saga em andamento. O conflito se tornou um ponto focal da atenção internacional, uma tapeçaria complexa tecida a partir dos fios de estratégia, resiliência e diplomacia. À medida que nos aprofundamos nas intricadas nuances desta situação, é crucial explorar os fatores que continuam a moldar o cenário desta guerra. Os recentes avanços em Kharkiv e Donetsk são emblemáticos das dinâmicas mais amplas em jogo. A captura de Dnipro pelas forças russas não é apenas um ganho territorial. É um golpe psicológico significativo para a defesa ucraniana. Durante meses, esta cidade serviu como um símbolo de resistência ucraniana, um bastião contra os avanços russos. A queda de Dnipro marca um momento crucial no conflito, sinalizando uma mudança de momento que pode ter implicações de longo alcance para ambos os lados. A importância estratégica de Dnipro não pode ser subestimada. Posicionada como a última linha de defesa antes de Ulac, sua captura abre um novo caminho para que as forças russas ampliem sua vantagem em território controlado pelos ucranianos. À medida que as tropas russas consolidam seu domínio sobre esta região, surge a questão: como a Ucrânia responderá a este novo desafio? Eles se reagruparão e reforçarão suas defesas nas áreas circundantes, ou tentarão uma contraofensiva para recuperar o terreno perdido? As apostas são altas, e as decisões tomadas nas próximas semanas poderão determinar a futura trajetória deste conflito. Em Kharkiv, a situação é igualmente complexa. Os avanços do exército russo a oeste do rio Oskil destacam a natureza fluida desta frente de guerra. Relatos indicam uma falta de resistência substancial por parte das forças ucranianas, levantando questões sobre as prioridades estratégicas no terreno. Este é um recuo tático deliberado da Ucrânia, ou eles estão enfrentando desafios logísticos que impedem sua capacidade de montar uma defesa robusta? A ausência de imagens de combate e outras evidências visuais adiciona um ar de mistério a esses desenvolvimentos, deixando analistas a especular sobre as razões subjacentes para essa mudança estratégica. O surgimento de uma nova travessia russa perto de Topol, próxima à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, introduz mais uma camada de intriga. Esta manobra inesperada sugere um esforço calculado da Rússia para expandir seus ganhos territoriais, potencialmente abrindo uma nova frente no conflito. Enquanto os russos buscam combinar ataques fronteiriços com assaltos a partir desta nova travessia,
As implicações para a estabilidade regional são profundas. A Ucrânia conseguirá montar uma defesa nesta área, ou as forças russas continuarão a avançar sem oposição? Estas questões ressaltam a natureza complexa deste conflito, onde cada movimento é um risco calculado em um jogo de alta aposta de estratégia e sobrevivência. Além do campo de batalha imediato, o conflito na Ucrânia também é um teatro para manobras diplomáticas e posturas geopolíticas. As recentes declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adicionaram uma nova dimensão a esta narrativa. Em uma declaração ousada, Zelensky sugeriu que, se o acesso da Ucrânia à OTAN for negado, armas nucleares deveriam ser entregues à Ucrânia para garantir sua defesa. Esta declaração, embora improvável de resultar na entrega real de armas nucleares, carrega um peso diplomático significativo. As palavras de Zelensky destacam a ameaça existencial que a Ucrânia percebe em sua situação geopolítica atual. O desejo de adesão à OTAN e as garantias de segurança que ela implica são um reflexo da posição precária da Ucrânia frente à agressão russa. No entanto, o pedido por armas nucleares introduz uma série de complexidades. Para a Rússia, esta declaração poderia servir como um pretexto para justificar suas ações, enquadrando a Ucrânia como uma potencial ameaça nuclear. Este discurso pode ser utilizado para angariar apoio doméstico e legitimar operações militares adicionais. No palco internacional, a declaração de Zelensky também pode alimentar o ceticismo entre países hesitantes em fornecer mais apoio à Ucrânia. A perspectiva de proliferação nuclear é uma questão sensível, e tais declarações podem ser percebidas como desestabilizadoras e contraproducentes. À medida que as nações ao redor do mundo ponderam suas respostas, as palavras de Zelensky poderiam influenciar o nível de apoio diplomático e militar que a Ucrânia recebe nos próximos meses. As implicações mais amplas desses desenvolvimentos se estendem além do conflito imediato, levantando questões sobre o futuro das relações internacionais e das dinâmicas de segurança na região. A declaração de Zelensky levará a uma reavaliação das alianças estratégicas da Ucrânia ou servirá como um grito de guerra por maior apoio das nações ocidentais? Ao explorarmos a complexa interação de estratégia militar e diplomacia, é essencial considerar as ramificações de longo prazo dessas decisões. Diante da incerteza, uma coisa permanece clara. O conflito na Ucrânia é um momento definidor na geopolítica contemporânea. Um cadinho que testa a determinação e a engenhosidade de todos os envolvidos. À medida que navegamos neste cenário intricado, somos lembrados do espírito humano duradouro que persevera diante da adversidade. O povo da Ucrânia, apanhado no fogo cruzado deste conflito, continua a demonstrar resiliência e coragem, um testemunho da vontade indomável daqueles que lutam por sua pátria. Ao refletirmos sobre esses eventos, também devemos nos perguntar: como podemos contribuir para uma resolução que honre os sacrifícios feitos e pavimente o caminho para uma paz duradoura?